Olá, estamos iniciando mais um programa Humanização em Saúde. Esse programa tem o seu código 4955. Hoje nós vamos falar sobre humanização na ala da pediatria da Santa Casa de São Paulo. E nós estamos aqui com o Dr. Rogério Pecchini. Ele é diretor do Departamento de Pediatria da Santa Casa de São Paulo, é professor na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e também ele é formado pela Santa Casa, quer dizer, é um filho da Santa Casa, de São Paulo. Doutor Rogério, esse é um programa que a gente traz sempre as boas práticas e para nós, a Santa Casa de Misericórdia, acho que desde a sua pedra fundamental, ela tem todo esse carinho e atenção para com a população. A audiência participa e a gente coloca aqui um 0800 888 1212, mande sua participação, mande suas perguntas, suas informações e aquilo que está acontecendo de bom, ou pelo nosso pergunta@conexãomedica.com.br. Eu quero saber tudo sobre a Santa Casa de Misericórdia. Ok, Valdir, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e espero conseguir transmitir um pouco daquilo que a gente tem como ideia, o que a gente vem aprendendo ao longo desses últimos anos sobre o que é a humanização hospitalar. Quando a gente fala em humanização hospitalar, dentro de um hospital como a Santa Casa, um hospital grande, complexo, um hospital geral, e quando a gente olha especificamente para a pediatria, a gente vê o quanto já foi feito e o quanto falta ser feito ainda, o quanto a gente tem que trabalhar no dia a dia. E eu vou apresentar um pouco para vocês o que é a Santa Casa, para tentar, na verdade, traduzir um pouco o que é a história da Santa Casa em São Paulo e depois um pouco daquilo que a gente faz e a gente vai bater um papo sobre isso. Perfeito. Bom, então a Santa Casa de São Paulo é um complexo hospitalar, hoje muito maior do que os muros da Santa Casa. O Hospital Central, fundado em 1884, está localizado na Santa Cecília. É um hospital de aproximadamente 705 leitos ativos, prestando atendimento à população. É uma instituição privada, filantrópica, prestadora de serviço ao SUS. Ela é classificada como um hospital de ensino. Dentro da sua estrutura, a gente tem ali uma escola de medicina. Dentro dessa escola de medicina, uma escola que já formou vários médicos competentes, né? Desde 1964 ela vem trabalhando na formação médica e atualmente, além do curso de medicina, a gente tem um curso de fonoaudiologia e o curso de enfermagem. A gente tem treinamento na área de enfermagem, na área de fisioterapia, na área de terapia ocupacional e também na área médica de forma robusta, oferecendo um programa consistente de residência médica, prestando um atendimento terciário de alta complexidade à população de São Paulo. Ou seja, a Santa Casa de Misericórdia, ela tem uma representatividade espetacular, né, dentro do... Eu acho que a primeira Santa Casa de Misericórdia foi Santos, né? Isso. Existe uma briga muito engraçada, porque como a gente está na Bahia também, então a Bahia reivindica, São Paulo reivindica, mas a gente sabe que a pedra fundamental foi lá na Bahia, mas a construção efetiva foi em São Paulo, acho que em Santos, né? Até onde a gente tem conhecimento, sim. A primeira Santa Casa em São Paulo foi em Santos. Uhum. Então, em São Paulo, ela veio, na verdade, na sequência. Os primeiros registros mostram uma ação de um local que, na verdade, não era tão focado só à saúde, mas já uma primeira enfermaria no local onde é o pátio do colégio. Perfeito. E depois isso mudou para o Largo da Glória. Então, como eu falei, em 1884 vem para o Hospital Central da Santa Casa, que é o local onde ele está instalado até hoje. Esse complexo que a gente vê aí com um jardim interno, com os arcos, famoso pela população. E tem que ser famoso não só pela sua arquitetura, e sim pela representatividade em termos de prestação de saúde, que é muito importante. Então nós podemos dizer também que a Santa Casa de Misericórdia, ela foi inspiradora de todas as outras faculdades que vieram logo após. Talvez até o arcabouço de algumas, né? Sim, talvez o arcabouço de algumas. Pela história, a primeira faculdade de medicina no Brasil é realmente em Salvador. Certo. Agora é importante dizer que nas enfermarias da Santa Casa, a gente teve o treinamento
da USP, né, do Hospital das Clínicas. Então, durante o momento em que a USP estava construindo o Hospital das Clínicas, o internato da Faculdade de Medicina da USP durante vários anos foi feito nas enfermarias da Santa Casa de São Paulo e depois da Escola Paulista de Medicina, a atual Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Né? Então, durante anos, a gente teve esse treinamento vivo de duas escolas grandes nascendo dentro das enfermarias da Santa Casa de São Paulo. E que foram muito importantes porque elas deixaram subitamente um vácuo que trouxe o próprio corpo clínico uma vontade de continuar ensinando e treinando e dando, na verdade, uma boa assistência e não transformar um hospital daquele porte como um simples depositário de doentes, e sim um local onde a gente pudesse, onde eles pudessem prestar uma boa qualidade de assistência e onde pudesse prestar uma boa qualidade de treinamento e de ensino. Então, com isso, acabou nascendo a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo por uma vontade dos próprios médicos e por uma necessidade destes médicos de prestar uma assistência dentro daquelas enfermarias. Muito bom. Bem, então, como eu falei, então, é um centro de referência de atendimento no estado de São Paulo, um dos maiores prestadores do SUS no Brasil, e é um centro de excelência no atendimento, ensino e pesquisa. A Santa Casa acolhe pacientes do Brasil como um todo? Sim. A Santa Casa hoje ela se posiciona enquanto Hospital Central, o complexo do Hospital Central. Ela se posiciona como referência para a zona central e zona norte do município de São Paulo, mas atende todo o estado de São Paulo e certamente atende o Brasil inteiro. Basta chegar no horário que eu costumo chegar na Santa Casa, 6h15, 6h20, a gente já vê a grande quantidade de ambulâncias de cidade do interior, nos arredores da Santa Casa, que trouxeram pacientes. E certamente a gente atende ali pacientes de Manaus, pacientes de Rondônia e pacientes do Nordeste inteiro, do Centro-Oeste também. Então existe sim uma representatividade e é significativo esse atendimento no Brasil inteiro. Perfeito. E aí, este aqui, dentro do complexo, é o departamento de pediatria, onde a gente atende as crianças. Né? Lógico que a pediatria acaba sendo maior do que isso até fisicamente. Ela extrapola este prédio. Então este prédio, o pavilhão Condessa Penteado, ele é um prédio de 5 pavimentos, sendo que o último pavimento é um pavimento administrativo, onde a gente tem ali a estrutura de enfermarias para adolescentes, enfermarias para lactentes, enfermarias de cirurgia pediátrica, unidade de terapia intensiva, são na verdade 3 unidades de terapia intensiva, unidade de terapia intensiva neonatal, isso tudo distribuído num total de 129 leitos. Né? Então a gente atende uma média de 5.000 pacientes na urgência e emergência por mês no nosso pronto-socorro infantil, interna uma média de 350 a 360 pacientes por mês, atende uma média de consultas aí de 4.000, 4.500, chegando a picos de 5.000, 5.200 atendimentos ambulatoriais por mês. Temos, como eu falei, 3 unidades de terapia intensiva, uma de 12 leitos, que atende toda a emergência e dá suporte após operatório de cirurgia cardíaca, transplante hepático, transplante renal, crianças politraumatizadas, crianças com cirurgias eletivas, um berçário com uma UTI neonatal de 15 leitos, atendendo prematuros extremos, e uma outra UTI de 6 leitos, que faz um papel de semi-intensiva, mas que também atende uma gravidade importante de pacientes. Hoje, quando a gente fala de 705 leitos em toda a instituição, nós estamos ocupando, a pediatria ela ocupa quase 20% desse complexo. Exatamente. Dessa ação, né? Exatamente. E quando a gente vê as estatísticas de atendimento, a pediatria corresponde a mais ou menos 20% do atendimento de urgência e emergência da Santa Casa. Okay. Né? Então, se a gente for juntar o que a gente tem de atendimento de adulto no pronto-socorro central, pacientes clínicos e pacientes cirúrgicos, e comparar com a pediatria, a gente tem ali um atendimento em torno de 20%. Por exemplo, quando a gente fala pediatria, e a gente sabe que tem o departamento da ortopedia, quer dizer, as crianças que estão sendo tratadas na ortopedia, logo elas estão dentro desses 20%, ou em qualquer outro complexo? Na verdade, quando eu falo 129 leitos, a gente está falando deste prédio e um pouco mais deste prédio, dentro da ginecologia e obstetrícia, a gente tem o berçário, com a UTI neonatal, e uma UTI pediátrica de 12 leitos que fica num outro espaço. Certo. Então isso são os 129 leitos. O pavilhão Fernandinho Simonsen, que é a ortopedia, tem mais uma enfermaria inteira pediátrica, onde ficam os pacientes ortopédicos. Esses pacientes são avaliados e seguidos e cuidados pela ortopedia. Tá certo.
Maravilha. Okay? Bem, então, nesse pavilhão a gente tem ali 5 enfermarias ocorrendo e a gente vai ali, na verdade, dando uma assistência dentro da urgência e da emergência pediátrica em São Paulo. Então, realmente a gente tem uma demanda espontânea bastante alta, tem uma estrutura física montada significativamente robusta, tem um corpo clínico e um corpo multidisciplinar muito importante. Então, hoje a gente tem em torno de 450 funcionários ali dentro do departamento de pediatria, entre médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e mais o pessoal de apoio, então fisioterapia, terapia ocupacional, as áreas de apoio de limpeza, área de nutrição. E a gente tem ainda, como eu falei, a faculdade, né? Então, a faculdade de medicina já dentro do departamento de pediatria no 3º ano, no 5º ano da graduação e no 6º ano da graduação. Né? Então, na verdade, a gente tem desde cedo esse contato do aluno com o paciente, o que é muito importante. Isso eu acho que é o grande diferencial da Santa Casa. Porque pela própria experiência de estar dentro da Santa Casa, por ter feito o meu mestrado dentro da Santa Casa, a gente percebe essa dinâmica no próprio curso dos alunos já desde cedo irem terem contato, estarem próximos. Eu acho que isso também faz parte de um processo de humanização, né? Tentar entender o outro. Não sei se os alunos chegam eu diria, com muita emoção e ao mesmo tempo, né, eles já são de uma certa forma colocados dentro dessa ação, que eu diria que é um grande impacto, mas eu acho que isso faz a diferença dentro do processo, né? Certamente, certamente. No curso de medicina da Santa Casa, desde o 1º ano, o aluno tem contato com o paciente, né? Então isso é um diferencial bastante importante. Talvez o aluno, quando ele entra numa faculdade de medicina, talvez ele nem tenha ali a tal maturidade para conviver com aquele paciente. Mas essa convivência, ela é extremamente importante, porque este aluno, ali com 18, 19 anos, entrando na faculdade, o que ele mais quer é cuidar de paciente, é aprender a cuidar de paciente. E a carga teórica dentro de qualquer faculdade, mas em particular a faculdade de medicina, é muito grande. Então ele vê, na verdade, muito mais tempo em sala de aula, em detrimento ao tempo que ele pode ficar na enfermaria. Então eu acredito que quanto mais tempo esse aluno fica dentro da enfermaria, mais ele aprende a ser, na verdade, um cuidador da área de saúde no sentido mais amplo da palavra. Então, ele aprende a se relacionar, ele aprende a acolher, ele aprende a tratar o paciente não só como um paciente, e o tempo inteiro tratar esse paciente como um ser humano com necessidades específicas. E, lógico, quando ele está no 1º ano, o que ele mais pode fazer, na verdade, é observar. Ele, na verdade, é um ator se julga um ator pouco importante, mas ele é muito importante no sentido em que ele sensibiliza e mobiliza toda uma cadeia de ensinamento e de treinamento e certamente uma cadeia de cuidados. A gente está dentro de 85 hospitais, alguns hospitais linkados à universidade, e a gente percebe claramente que, se a gente for apontar, se eu for destacar, hoje eu vejo dentro da Santa Casa, e parece que isso é uma visão das Santas Casas, porque é a mesma sensação que a gente tem quando a gente está lá em Salvador também. Essa dinâmica está muito próxima às universidades, trabalhar, levar o indivíduo para dentro, mostrar de fato. São certos paradigmas que eu fico imaginando, né? Eu recentemente me coloquei na pele do próprio estudante de medicina, né? E falei assim, onde é que em algum momento a gente se desumaniza nesse processo? Já na Santa Casa a gente percebe que esse processo vem desde o início, né? Ele é um observador, é lógico, no 1º, a partir do 2º ele já tem uma noção, e quando a gente vê no 3º ele já está agindo, já está... Para mim isso foi um grande diferencial, né? E acho que também é um grande passo para a gente poder provocar o que a gente precisa, né, na política de humanização da saúde, que é levar a humanização para a transversalidade, né? Que o indivíduo, quando ele está desenvolvendo, quando ele está se desenvolvendo, quando ele está aprendendo, ele está vivenciando também, né? Eu acho que isso torna mais quente a relação do paciente e do médico, ou do futuro médico, né? Certamente. Quando a gente fala em colocar o aluno com atuação prática dentro da enfermaria,
ele já tem um treinamento em propedêutica pediátrica, em anamnese, em ouvir a história física, a história clínica do paciente, da criança, examinar a criança e fazer algum tipo de raciocínio inicial já no seu terceiro ano. E quando a gente, na verdade, faz aulas teóricas com esse aluno, eu sou professor da propedêutica pediátrica, a gente provoca esse aluno no sentido de que ele precisa olhar aquela criança como um todo. Inclusive, a gente tem alguns temas que talvez a gente possa até julgar que seja precoce sensibilizar um aluno, como, por exemplo, violência na infância, maus tratos e violência na infância. Mas a gente procura sensibilizar esse aluno desde cedo para que ele tenha capacidade de desenvolver um senso crítico e até mesmo incentiva ele a apontar alguma coisa que talvez a equipe toda não tenha percebido. Perfeito. Ou seja, esse aluno ele entra como parte da equipe. Então, apesar dele parecer só um aluno, ele é importante nesse processo de assistência, certamente. Perfeito. Muito bom, eu acho que acho que esse é o grande exemplo, né? Acho que é o início para a gente poder provocar o tema humanização, né? As pessoas departamentalizam, a política também veio de uma forma assim, né? Parece que o pessoal da humanização é que está naquela sala ali, né? As pessoas que discutem humanização. E no fundo isso tem que estar o tempo todo no linguajar, no dia a dia. Não são pessoas sorrindo o tempo todo, que a gente sabe que é impossível, né? Para o ser humano estar com um sorriso lá mostrando os dentes. Mas a gente sabe que é a atitude que muda o indivíduo dentro dessa relação, né? E principalmente o médico, né? Que mais do que nunca ele é a peça-chave nesse contexto, né? Quer dizer, a partir dele, outras áreas de outros seres humanos, né? Acho que essa relação mesmo de você ter uma atitude positiva, eu acho que faz da humanização a realidade dos hospitais, né? Eu acredito, e retomando o que você falou há pouco, que eu acho que é muito importante, a gente não exige que uma pessoa esteja sorrindo o tempo inteiro, mas quando a gente começa a entender que as pessoas têm humores que variam, problemas que eles carregam, infelizmente, como ser humano para o trabalho, e que eles precisam, na verdade, de qualquer forma, prestar assistência dentro de um hospital a uma outra pessoa, de maneira integral, e se mostrar disponível, a gente começa, na verdade, a praticar um pouco de humanização, quando a gente começa a entender que a equipe multidisciplinar também tem necessidades. Né? Não é só uma necessidade individual do paciente. O paciente, ele certamente, ele é o ator principal desse palco, mas certamente quem está ali prestando atenção, quem está ali agindo, também traz variações no seu emocional, também traz vivências diferentes que precisam ser entendidas, respeitadas e precisam ser atendidas. Entendidas, respeitadas e atendidas para que a assistência seja uma assistência de boa qualidade. E é o que a gente busca fazer dentro da pediatria. Né? Quando a gente fala de projetos de humanização ou quando a gente fala de ações de humanização, a gente, na verdade, tem um pouco de medo de compartimentalizar a humanização. Como assim? A gente só começa a falar de humanização a partir das 6 da tarde, quando o grupo de palhaços chega e às 7 a gente para. Na verdade, não. Na verdade, eu acho que a gente precisa discutir isso o dia inteiro, desde a meia-noite e até enfim, 24 horas por dia a gente precisa estar discutindo, precisa estar acolhendo, precisa estar atendendo e precisa estar entendendo que aquele paciente que ali está, e no caso da pediatria a gente tem a família a ser cuidada e a criança a ser cuidada, tem, na verdade, necessidades muito específicas, mas, na verdade, tem uma necessidade geral de acolhimento e de ser ouvido. E eu trago como relato, como experiência, que a maior parte desses pacientes, eles precisam ser ouvidos. E muitas vezes ouvir, colocar a mão, examinar e se colocar disponível, resolve uma grande parte dos problemas de saúde da população. A gente só vai dar uma paradinha super rápida. Esse é o nosso programa 4955. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Rogério Pecchini. A gente vai, no próximo bloco, discutir um pouco mais sobre humanização. A gente já volta já. Acho que não basta você chegar no médico de adolescentes, ele pegar e te dar uma aulinha sobre camisinha, sexualidade, etc e tal, falar aquele monte de blá 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 e você não entender nada. Vai entrar por ouvido e sair pelo outro. Agora, se ele te passar uma confiança, se ele for seu amigo, ele tiver uma conversa legal, você vai entender, você vai gostar.
Olá, estamos retornando com o programa Humanização em Saúde e hoje nós estamos dessecando um pouquinho a ala pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Nós estamos aqui com o Dr. Rogério Pecchini, que ele é o diretor do Departamento de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A gente estava falando nesse último bloco dessa não departamentalização da humanização. Quer dizer, é engraçado, né? Porque a política nasce como um programa em 2001, né, de um movimento da própria sociedade e dos próprios profissionais, conscientiza-se o Ministério, na época foi o ministro Serra que trabalhou exatamente um programa, mas programa é engraçado porque qualquer um pode fazer programa, né? E aí você não tem essa visão de rede, porque você vai ter, dependendo do hospital, você vai ter o programa do idoso, o programa da gestante, o programa da criança, o programa do adolescente, e no final essa malha não se fala. Quando chega 2003, sanciona-se vira uma política pública. E aí nós estamos falando de alguns polos, ou pelo menos um triêdo que a gente vem discutindo e batendo sempre nesse programa, que é o acolhimento, a gestão participativa e a valorização do profissional da saúde, que talvez hoje é a coisa que mais nos preocupa. Porque se você não tiver uma pessoa sã, inteira, feliz, que saiba de fato fazer uma anamnese, entender o outro, fica muito difícil da gente dar qualquer tipo de solução, né, doutor? Sabe o que fica muito difícil? É quando o profissional da área de saúde, ele esquece de se colocar também do outro lado, porque como ser humano ele está suscetível a estar dos dois lados. Quando ele esquece que ele também é ser humano, e ele se coloca na figura, e as escolas de medicina, inclusive a nossa, ela tem, se a gente não tomar cuidado, ela tem uma tendência a formar esses profissionais que se acham deuses e que se acham imunes e que se acham, na verdade, capazes de resolver exatamente todos os problemas e que esquece que no momento seguinte ele pode estar do outro lado, a gente, na verdade, cria um profissional que certamente vai ter problema com relação à humanização. Aliás, eu acho que com relação a humanizar o atendimento, a gente deve ter problemas muito sérios em todas as instituições, porque, na verdade, a gente precisa ter um governo discutindo e estabelecendo um programa. E a gente precisa conversar muito sobre isso. Que a gente discute sobre a última tomografia, o último exame disponível para fazer um diagnóstico molecular avançado das doenças, mas, de novo, a gente esquece aquilo que a gente vinha discutindo. A gente esquece que, na verdade, às vezes o ouvir, o colocar a mão, o se mostrar disponível, resolve a maior parte dos problemas. Tem, inclusive, estatísticas em literatura dizendo que a anamnese, só a anamnese, que, na verdade, exige que o médico tenha a disponibilidade de ouvir, resolve 80%, mais o exame físico, 80% a 85% dos diagnósticos. Eu acho legal, porque recentemente a revista Isto É apresentou exatamente essa relação do tempo, o tempo que o profissional da saúde dedica para o paciente. E é muito engraçado que, assim, nós estamos falando de uma média de menos de 15 minutos de atendimento, de ouvir o paciente. E a pesquisa ela varia de 2 minutos até, acho que 9 ou 10 minutos. Com 10 minutos o paciente fica feliz porque o médico deu tempo de olhar para ele, de tocar. E essa relação, quer dizer, com 10 minutos ele se sente feliz porque houve um toque, houve uma atenção, houve um olho no olho, né? E ele só fica muito triste quando a relação é de 2 minutos, que não me deram nenhuma cadeira para eu sentar, para eu poder me expressar. Outra coisa que a gente percebe também é a tecnologia dentro desse processo que desumanizou. Quer dizer, muitas vezes o indivíduo delega à máquina esse processo humanizatório, né? E a máquina é regida por um ser humano, né? Um ser humano que, inclusive, tem uma capacidade de interpretação do que aquela máquina produz. E para ele interpretar o que aquela máquina produz de resultado, ele precisa saber a pergunta. Eu sempre digo para os alunos que antes de você pedir um exame, o interessante é você já saber qual é a resposta que você espera, porque a partir daí você consegue fazer um raciocínio. Mas para isso você precisa fazer exatamente isso que você falou, escutar, ouvir, se colocar disponível. Tem estatísticas que dizem que a maior parte dos pacientes, ou grande parte dos pacientes, se mostra altamente insatisfeito porque o médico ou o enfermeiro responsável pelo acolhimento não dá
o devido valor à queixa que está sendo colocada ali. Ou, na verdade, eu já vi brincadeiras de médicos brincando e dizendo coisas do tipo uma queixa por ficha. Então, na verdade, você tem ali um paciente que acaba virando uma queixa, o que, na verdade, mostra como a coisa é desumanizada. E, principalmente, o paciente, talvez já na defensiva, ele vai para a consulta médica já esperando o tratamento, já esperando um tipo de terapêutica e já esperando um tipo de exame. Então, não é incomum o paciente chegar, principalmente numa unidade de urgência e emergência, que é a minha maior experiência, porque a minha formação é em urgência e emergência, e dizer, eu vim aqui porque, eu trouxe meu filho aqui porque ele está tossindo com febre e eu quero um raio-x. E, na verdade, acho que o médico, neste momento, muitas vezes ele se sente assim, poxa vida, é mais fácil então pedir o raio-x e nem examinar essa criança. Quando, na verdade, a postura correta é, me dá uma chance de ouvir qual é o problema da criança, me dá uma chance de eu dar uma outra alternativa para você, me dá uma outra chance de a gente, na verdade, junto traçar um plano, e isso, honestamente, não dura mais do que 10, 15 minutos. Uma boa atenção numa unidade de urgência e emergência você consegue dar em 10 a 15 minutos e resolver a maior parte dos problemas. A tecnologia também nos ajudou a repensar isso, né? Porque quando o paciente já vem reforçando esses valores, ou faz um exame e não deu nada, não é possível que não deu nada, né? Ele tem que dar alguma coisa porque, enfim... E a gente vê essa coisa no Brasil também é muito complicada essa automedicação, né? As pessoas já vêm com o seu diagnóstico, né? Já vem com o Dr. Google dizendo para mim que isso deve ser horrível para o próprio profissional da saúde que trabalhou, mas ele tem uma pressão externa. E a própria falta de tempo nesse processo acelera essa coisa então vamos fazer um exame que talvez... Quer dizer, essa falta de diálogo é necessária e a gente percebe que ela pouco existe. Mas para o profissional da saúde, se você me permite, eu acho assim, o profissional da saúde, ele é a pessoa mais preparada para lidar com essas... Ele tem que saber conduzir, ele não pode entrar numa armadilha. O paciente é leigo no assunto. Quem sabe o que está fazendo naquele momento é o médico. Isso não impede que o paciente dê opiniões e seja plenamente, é direito do paciente ser plenamente esclarecido sobre todo e qualquer procedimento e sobre toda e qualquer dúvida que ele tiver. Agora, na verdade, o médico não deve se deixar ir em armadilhas, porque se ele cai numa armadilha de uma condução de um paciente que quer um tipo de exame, certamente quando esse resultado chegar, ele não vai saber interpretar o que ele quis. Então a gente pode ter exemplos rápidos, uma criança com tosse e febre, como eu citei como exemplo, em que você, na verdade, ausculta aquela criança, tem uma ausculta pulmonar alterada, e mesmo que aquele raio-x seja normal, eu vou dizer, não, essa criança tem realmente uma pneumonia. E não, na verdade, eu ter o contrário de ficar surpreendido com um resultado de um raio-x. Então, acho que isso é importante. E retomando o começo aí desse bloco, quando a gente começa a falar sobre como é o atendimento e como são as políticas, eu acho que, na verdade, a própria Política Nacional de Humanização, ela diz isso. Ela tem que ser transversal. Sim. Ela tem que, na verdade, penetrar em todas as esferas e ela tem que ser praticada o tempo inteiro. Então, acho que o grande problema ainda é a compartimentalização disso. Eu vou avançar mais um pouquinho. Vamos sim no... E aí a gente vai discutindo, na verdade, justamente isso. Então, se existe uma política nacional de humanização, de novo, é porque precisa discutir isso em algum momento, porque talvez em algum momento isso esqueceu de ser discutido e de ser praticado. Doutor Rogério, como médico, como profissional, mas também como cidadão, né? Porque às vezes a gente está do outro lado da mesa e está vendo o que a mídia... Na sua visão, a mídia ajuda, a mídia atrapalha? A mídia poderia ser melhor. Assim, eu, como profissional da área de comunicação, eu fico horrorizado, muitas vezes, com o comportamento de alguns veículos de comunicação que, ao invés de buscarem boas notícias, estão na porta do hospital, no plantão, para pegar só as piores notícias, os piores dramas, as piores... Tudo bem, o mundo é feito de coisas boas e coisas ruins, mas se uma política como essa... No Brasil, a gente também já tem esse paradigma de que tem lei que pega, lei que não pega. Aqui nós estamos falando de uma lei originalmente necessária para o ser humano. Quer dizer, como é que você vê essa compreensão? Seja dentro do hospital, seja como vocês são provocados pela mídia. Bate na porta mais para pegar boa notícia ou bate na porta mais para mostrar os problemas, né? Que, no fundo, eu não sei se a gente se espelha pelos ruins, e acaba banalizando todo esse processo, ou se a gente precisa de bons casos, bons exemplos que a mídia favoreça
Eu acho que eu não tenho capacidade de discutir a fundo essa questão de como a mídia influencia a opinião das pessoas, de como ela pode influenciar de maneira positiva e de maneira negativa. O que eu posso testemunhar é que existem muitos veículos de comunicação o tempo inteiro querendo informações de boa qualidade. O grande problema, talvez, é que o público ou a pessoa que compra aquela informação, ela não quer só informação de boa qualidade, que talvez o que chame mais atenção seja realmente a parte ruim da coisa. Mas, assim, a gente tem um departamento de marketing bastante atuante, uma comunicação bastante atuante na Santa Casa, e é muito comum bons veículos de comunicação solicitarem informações de qualidade de profissionais qualificados. Então, não existe uma provocação só da parte ruim, mas talvez a parte ruim acaba prevalecendo, infelizmente. Perfeito. Tá certo. Ok? Bom, então a gente tem a necessidade aí de compartimentalizar essa humanização em várias frentes, e a gente já discutiu isso aqui, mas acho que é importante a gente dizer, né? A humanização ela tem que atingir o usuário do sistema, o paciente, mas ela também tem que atingir e ter a participação do profissional, né? Porque se este profissional não tiver uma boa garantia de que ele vai ter uma boa condição de trabalho, se ele não tiver plenamente feliz dentro das possibilidades, se ele não tiver acesso ao material, se ele não tiver condições de trabalho adequadas, certamente isso vai refletir no usuário, né? E certamente este profissional que está ali na ponta, atuando diretamente com o paciente, no nosso caso com a criança, talvez ele tenha ideias que o gestor não tenha, um gestor isolado. Por isso que ouvir todo mundo é muito importante. Então, essa questão de todo mundo participar da gestão é muito importante. Essa questão do gestor estar dentro da enfermaria, conversando não só com o usuário, paciente, mas também com o profissional que está ali atuando, com o auxiliar de enfermagem, com a pessoa responsável pela higienização, é muito importante para a gente gerir esse sistema inteiro. Acho que essa questão ela é extremamente fundamental. A política preconiza e trouxe bons exemplos dessa coisa. Vamos sentar em torno da roda, a gente põe os nossos problemas, né? Quer dizer, o próprio comitê, o grupo gestor, cada hospital determina como vai ser chamado essa... Como é que vocês gerem essa ação? Senta-se uma vez por mês para discutir, senta sempre que necessário, faz as intervenções, quer dizer, isso... Até como um exemplo para os outros hospitais que estão nos assistindo, como é que se discute isso? Como é que não perde-se, né, o tom de estar falando sempre, de estar envolvendo as pessoas e de mostrar que não é a brinquedoteca que vai fazer a diferença, nem o palhaço, nem o contador de história, mas que, de uma certa forma, as pessoas percebam, né? Como é que isso é percebido? Como é que vocês agem dentro dessa gestão participativa da própria política? Eu acho que a gente age conversando o tempo inteiro com todo mundo, se mostrando disponível. Então, hoje mesmo, passando visita administrativa pelo departamento, uma mãe vem conversar e vem colocar uma situação, e de repente daquela situação, o fato de a gente ouvir um pouco aquele usuário gera, na verdade, uma solução que talvez ninguém tinha pensado. Talvez a gente resolva ali, quando a gente está ouvindo, a gente consiga, na verdade, enxergar um problema que a gente não tinha enxergado antes. A gente faz reuniões semanais com a chefia de enfermagem, onde a gente senta para resolver e discutir todo tipo de problema, seja o problema administrativo, seja problemas de relacionamento, seja problemas relacionados à assistência, né? O que está acontecendo no departamento, e o tempo inteiro se faz presente nas enfermarias. Então, havendo um tempo, ao invés de ficar gerindo por meio de números, por meio de estatísticas, não. A gente procura descer, olhar, ir na enfermaria um pouco, cumprimentar, falar bom dia, perguntar se está tudo bem, se há alguma necessidade específica, como está a condução, apontar sugestões. Então, eu acho que isso, na verdade, é se fazer presente o tempo inteiro, e não só em momentos específicos. Perfeito. Bem, então, a humanização, ela busca a gente ter uma assistência integral, ela, na verdade, ter um acesso universal à saúde, com equidade, com responsabilidade, com vínculo e com participação na gestão. Então, na verdade, a humanização e o Programa Nacional de Humanização, ele vai bem ao encontro do que anseia o SUS, né? Uma política integral à assistência do paciente, né?
E na Santa Casa, que é um complexo hospitalar extremamente grande, então a gente está falando aí de 705 leitos, um atendimento bastante importante, a gente precisa, na verdade, começar, e em 2004 foi composto aí um grupo de humanização para começar a discutir esse assunto, para começar, na verdade, normatizar e começar, na verdade, a conhecer as boas práticas de humanização que se fazem no hospital. Porque senão a gente, infelizmente, dá liberdade para que ações individuais, não é nem a questão de serem bem intencionadas ou mal intencionadas, mas ações individuais não bem articuladas entrem como um processo de humanização e na verdade, possam ter uma interrupção muito grande nesse ciclo. Né? Então, isso é muito importante, quando, de repente, um ser humano acha que ele pode simplesmente entrar dentro de uma enfermaria e jogar videogame de uma criança com uma criança sem se identificar e que isso, simplesmente isso, já é uma humanização. Tá certo. Nós vamos entrar para o próximo bloco, mas eu vou passar agora uma matéria que trouxe à luz de um projeto que se chama Colinho. Entendam o que é o projeto Colinho e a gente volta no próximo bloco para trocar algumas ideias sobre os projetos de humanização que a Santa Casa abarca, e mais do que nunca, não é só abarcar, né, trabalhar o projeto, mas é tangibilizar também, dar oportunidade desses projetos mostrarem indicadores que fazem a diferença, indicadores que aproximam todo o lado lúdico, todo o lado educacional, cultural, para dentro da saúde. Uma coisa que alguns anos atrás a gente não podia, não existia essa possibilidade. Então o hospital também é cultura e é educação. Assistam essa matéria do Projeto Colinho e a gente volta já já. Estudantes da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo estão envolvidos num emocionante projeto. A cada semana, eles reservam um pequeno tempo para visitar crianças internadas no hospital. É o projeto Colinho, que muda a vida dos pequenos pacientes e humaniza a conduta dos jovens médicos. Heloísa é estudante de enfermagem. Há 1 ano e meio resolveu ser voluntária. Doaria 1 hora do dia, 1 vez por semana, para crianças doentes de até 3 anos de idade. A experiência trouxe tamanha satisfação que ela vem todos os dias para cá, por diversas horas. Eu sempre gostei de bebê, sempre quis mexer com neonatologia e a gente vem aqui e começa a pensar em toda a história, em toda a necessidade que essa criança tem do colo e a gente vê a diferença, que está chorando, a gente pega no colo e para na hora, então não tem como se não apaixonar. O projeto Colinho começou em 2005 com 3 alunos da área de saúde da Santa Casa. Hoje são quase 100 estudantes e muitas histórias emocionantes para lembrar. A Jéssica, que era uma menina abandonada pela mãe por problemas com a justiça, e eu fiquei muito ligada a ela, muito mesmo, até que ela foi no início assim de uma fase que ela estava aprendendo a andar. E o projeto disponibilizou uma sandalinha, porque ela não tinha com que andar nos pés, e o que ela tinha era menor que o pé dela. Tinha muita dificuldade, ela tropeçava toda hora. Então, fomos lá, compramos a sandalinha e eu trouxe para ela. E a gente andava pelo corredor todo e voltava para poder utilizar realmente essa sandalinha, colocar em prática o aprendizado dela. Eu vejo o resultado, eu estou aqui todos os dias com essas crianças, eu estou todos os dias com essas mães, eu estou todos os dias com essas meninas, e a gente vê durante esses 5 anos aí que eu estou acompanhando o projeto que teve um resultado muito grande. A ideia do voluntariado é ajudar ao próximo, e aqui no Projeto Colinho é dar carinho e atenção às crianças que estão internadas aqui no Hospital da Santa Casa de São Paulo. É uma troca tão grande, tão intensa, que chega a ser contagiante. Dá vontade de dar colinho mesmo. Agora, fica difícil saber quem ganha mais, se são eles ou nós que estamos dando o nosso tempo e carinho. É uma experiência de ganha-ganha. Aqui o Davi, de 1 mês de idade, é quem está no colo. Mas a avó dele também sente o carinho. Eu achei super legal, né? Eu cheguei aqui, elas estavam cuidando dele, eu posso sair para algum lugar, resolver algum assunto, elas estão cuidando deles. Eu achei bacana. E a Larissa, a voluntária, volta para casa bem mais feliz. Quando você sai daqui, o que você leva? Muito amor, saudade e vontade de trazer muita gente para cá para fazer o mesmo. A presença dos estudantes dá força para encarar momentos difíceis, como o de Dona Lourdes. O filho dela, Pedrinho, está internado há 8 meses. Esse colinho ajuda? Ajuda. E muito.
O voluntariado na saúde faz toda a diferença para quem está num hospital. Profissionais de outras áreas também podem colaborar. Ler livros para doentes, por exemplo, é mais do que solidariedade. O ato da criança ouvir uma história, ter uma interação com uma pessoa contando histórias para ela, faz com que a recuperação dela seja mais rápida. Ela se alimenta melhor, ela interage mais com as próprias crianças ou com a própria equipe multidisciplinar dentro do hospital. Hoje o Projeto Colinho abre espaço para voluntários que não são necessariamente profissionais da área de saúde, mas que querem fazer a vida de alguém mais aconchegante. Você tem que confiar na pessoa que você está conversando. Você tem que confiar no seu médico. A gente tem que confiar no médico. Porque, querendo ou não, a gente também tem saúde. É sempre adulto, é sempre idoso e a gente fica de lado. A gente tem que ter confiança, tem que conversar e tentar entender. E eles também tentar entender a gente. Bom, então nós estamos entrando no nosso terceiro bloco desse programa, que é o 4955. Nós estamos com o Dr. Rogério Pecchini, que ele é o diretor do Departamento de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Vocês viram o Projeto Colinho. O Projeto Colinho, ele nasceu nas mãos da doutora Maria Tereza Gutierrez, né? Uma querida. Nós passamos algumas gestões, tivemos a Maria Tereza, depois a doutora Maria Lúcia e agora o Rogério que dá essa continuidade. É legal quando a gente vê que um gestor passa o cetro para o outro e não tem aquela coisa do quero deixar minha marca. Eu acho que a marca é importante para todos e a população percebeu o quanto isso é forte, né? Continuidade de projetos. O Projeto Colinho, ele nasce exatamente de uma necessidade de crianças que ficavam num período ali sem o pai, sem a mãe, ou às vezes são deixadas mesmo, né? São crianças que estão num processo ou com uma casa de apoio, e as crianças precisam do quê? De colo, de sinestesia, de amor, de afeto. Então nasce o Projeto Colinho, mas tem outros projetos muito legais que agora o Dr. Rogério vai contar para a gente. Então, dentro desse foco dos diversos projetos que sensibilizam a humanização e que, na verdade, sensibilizam o grupo que pratica a humanização e o grupo que recebe esse projeto, essa ação de humanização, a gente tem várias histórias bastante importantes. O meu envolvimento com humanização, quando eu começo a perceber a importância de humanizar, é justamente quando um paciente que a gente tem internado lá há 12 anos hoje, na Santa Casa de São Paulo, ele sai da terapia intensiva e ele precisa de uma necessidade que não é justamente terapia intensiva. E aí a gente começa, na verdade, a repensar o ambiente para eram dois, na verdade, o ambiente para aqueles pacientes. E, na verdade, a gente começa a trabalhar num ambiente para aqueles pacientes, e na época a doutora Maria Tereza Gutierrez trabalhou ativamente para trazer projetos que mostrassem o quanto a gente poderia aproximar um ambiente ideal para uma criança. Lembrando que um ambiente de terapia intensiva ou mesmo de uma enfermaria de hospital não é o ambiente ideal para uma criança, né? Então, na verdade, com isso a gente começa a trabalhar e eu venho tentando aprender um pouco do que é a humanização, mas isso que o Valdir falou é extremamente importante, através de continuidade, né? Então, só para citar um exemplo, em 1988, para a gente ver como isso foi tardio, né? Parece que 88 foi outro dia, foi quando começou a se discutir e foi sancionado através de um médico da pediatria, que foi o Dr. Júlio Toporowski, que brigou por isso junto ao Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde à época, pelo projeto Mãe Participante. Ou seja, até então, os hospitais não eram obrigados a deixar a mãe dentro de uma enfermaria durante a internação. Quantas crianças não sofreram com isso? Né? Exatamente, o quanto não sofreram por isso. E a gente percebe que o quanto a gente não ganhou com qualidade. Eu, na verdade, desde que entrei na faculdade, na verdade, um ano depois, em 89, na Santa Casa, eu via, na verdade, a mãe ali dentro e a gente percebe, não dá para pensar num modelo diferente. O quanto a mãe participa e o quanto a mãe ajuda e o quanto a mãe tranquiliza o paciente durante a internação. Isso, então, foi um projeto importante, que, na verdade, hoje é uma norma e o Dr. Júlio, que é um professor ainda hoje lá na Santa Casa, ele foi quem, na verdade, brigou por isso. Bom, dentro desses projetos a gente tem o que foi apresentado aqui, que foi o projeto Colinho,
Mas a gente tem outros projetos, né? Um outro projeto também que acontece por vontade dos alunos, que também começou na gestão da doutora Maria Tereza, e a doutora Maria Lúcia continuou com esse projeto e hoje a gente continua incentivando esse projeto, é o Santa Maluquice, também formado por alunos da Faculdade de Medicina inicialmente, hoje com participação da Faculdade de Enfermagem, da Faculdade de Fonoaudiologia. São alunos que durante o intervalo vão brincar com as crianças. Então as crianças maiores, eles vão lá para a brinquedoteca, vão desenhar, vão conversar e literalmente eu lembro da doutora Maria Tereza definindo bem o que o Santa Maluquice fazia, vão fazer farra com a criançada dentro do que é possível nas enfermarias. E eles continuam atuando até hoje de maneira responsável, cada vez mais com um projeto com um estatuto, com um coordenador, com um projeto em que há uma qualificação do profissional e é um projeto que chama atenção. O ano passado, a primeira reunião do projeto foi uma reunião feita às 5 horas da tarde, tinha mais de 100 pessoas interessadas em iniciar o projeto. Recentemente, a doutora Maria Tereza contou para mim que ela foi pegar lá um dos precursores, né, o Guilherme, e ele hoje já está dentro do, né, já passou pelo processo, e ela questionou, falou assim, o quanto foi importante isso para você hoje que está atuando? Ele falou assim, isso é o que faz a diferença na vida do estudante. O estudante perceber que no processo de ensinamento, de conhecimento, ele também exercitar esse lado mais, do olhar, do toque, da atenção. E o Santa Maluquice é um exemplo muito legal, porque eles fazem uma mistura, né? Eles misturam palhaços com contadores de história, e é uma verdadeira farra. No fundo, a gente acaba sendo grandes parceiros, porque para que não se transforme também no samba do crioulo doido ou na festa do caqui, os hospitais se organizaram também para poder receber isso em loco e não ter superposição de atividades, né? Então, eu acho que esse processo também do hospital percebeu quanto essas ações importantes, mas elas estarem devidamente colocadas dentro de uma grade é o que favorece a criança perceber que o hospital pode ser muito legal, né? E principalmente também o grupo de humanização, o grupo que faz essa ação, perceber que existem regras, até pela própria segurança daquele paciente a ser seguidos. A gente tem que, na verdade, olhar e orientar e dizer, olha, primeiro, existe uma regra de segurança, são crianças, eu preciso saber quem está aqui dentro do meu hospital praticando esse projeto. Mas enfim, então preciso lavar a mão, porque senão eu transmito infecção. Eu não posso entrar no isolamento sem estar paramentado. Mas a criança que está dentro do isolamento, ela não merece atenção, ela não merece a ação desse... Merece e precisa ter ação desse projeto. O Santa Maluquice, quando eu estava no primeiro ano, às vezes na hora do almoço você não tinha o que fazer e eu frequentava a enfermaria da ortopedia. Ia lá brincar com as crianças. E é isso que esse grupo faz de maneira... E quem coordena hoje é um aluno de terceiro ano da Faculdade de Medicina, tá? O Ricardo. Então ele que coordena e coordena de maneira fantástica. Eles vão fazer o primeiro fórum de iniciação daqui a pouco, e ele é bem interessado e bem presente. Eu acho que também é uma visão, quer dizer, para esses profissionais, esses estudantes que daqui a pouco vão ser profissionais, daqui a pouco vão gerir, vão estar dentro de um eu acho que é o que vai fazer a diferença no futuro. Exatamente. Né? Exatamente. A gente está criando uma geração de pessoas que nasceram desses programas. A gente até brinca, porque assim, quando a gente fala de humanização, os próprios profissionais e alguns viram o nariz e falam, puxa, mas eu não sou humano, né? Eu não sou humano, né? Então a gente percebe que a palavra ainda é complicada na aceitação. E muitas vezes profissionais hoje são mais reticentes ou mais... se sentem numa dificuldade muito grande da própria palavra humanização, né? De trabalhar. Então, no fundo, a gente percebe que quem está chegando, se a gente começa a introduzir essa visão, eu acho que a transversalidade vem por esse processo mesmo de médio e longo prazo, a gente ter profissionais com um olhar diferente, um olhar mais atento, um olhar mais brincalhão, um olhar que acolhe, né? E provocar essa reflexão individual o tempo inteiro de será que eu não sou humano, eu acho que é fundamental, porque durante a prática de uma profissão que tem tanto conhecimento técnico, de um cuidado que tem tanto conhecimento técnico, como funcionar um acesso venoso, como administrar uma medicação, como prescrever uma droga, na verdade, se você não se questionar o tempo inteiro se eu estou sendo humano, a gente vira só técnico e a gente começa a pecar.
Outro projeto que a gente tem dentro do hospital, que atua no ambulatório, mas que tem uma penetração na enfermaria, é a Associação Mais Um. Está escrito um, mas é mais um com número mesmo correto. E é uma associação que busca, na verdade, dar assessoria para as famílias que têm um paciente com síndrome de Down, né? Então procura, na verdade, sensibilizar, procura, na verdade, amparar, acolher e mostrar quais serão as dificuldades que essa família enfrentará, mas principalmente acolher e dizer, eu tenho aqui como uma associação para te dar a mão para enfrentar esse caminho, né? Amanhã, inclusive, é o Dia Internacional da Síndrome de Down, da sensibilização de síndrome de Down, 21 de março. Hoje, na Santa Casa, a gente teve uma ação e, na verdade, o que este grupo pretende é justamente isso, é sensibilizar e na verdade, dar formas dessa família enfrentar essa situação. Eu acho que isso tem uma visão extremamente ampliada. Há algum tempo atrás, essas crianças todas eram fechadas em caixinhas, né? E hoje a diversidade está aí, a gente tem que colaborar com isso e abrir espaço, porque são seres humanos que vão ter que ser absorvidos pela sociedade, reconhecidos pela sociedade. A gente desenvolve um trabalho muito legal dentro do âmbito de... São crianças especiais e, no fundo, você também tem que mostrar para a sociedade que elas têm o seu espaço, né? A gente está até conversando um pouco antes, a gente, há 15 anos atrás, conversava com criança com 5, em algum momento disseram, ela não vai, essa não vinga, no final ela vingou, está aí com 16, 17, estão querendo o seu espaço, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Fazer essa provocação que a Santa Casa faz, trazer esses suportes, porque uma família acometida tendo uma criança nessa situação, é tudo muito mais difícil. E hoje existem organizações não governamentais corretas, éticas, que estão mostrando novos caminhos. Eu acho que é isso que faz da ambiência, da própria ambiência da saúde ser mais humana. Esse ambulatório multidisciplinar de síndrome de Down, inclusive, se encarregam os profissionais de dar a primeira notícia, né? Então, caso uma criança no nosso berçário nasça, seja detectado e diagnosticado como síndrome de Down, estes médicos que lidam com isso, junto com um psicólogo, com um fonoaudiólogo, enfim, uma equipe multidisciplinar, vai até a enfermaria, vai até aquela mãe para dar a primeira notícia e começar a conversar, né? Só abrindo um parênteses, como isso está discutido com boas práticas, essa semana na própria revista Veja, que é um bom exemplo, aí a gente tem nas páginas amarelas uma entrevista do Romário falando sobre como foi o nascimento da criança, da filha dele com síndrome de Down. E é extremamente bacana de ler ali no meio que ele passou de maneira bem simples e como ele aceitou aquela criança. Os contadores de histórias do Associação Vive e Deixe Viver têm uma atuação já de quantos anos? Nós estamos falando para quase 10 anos. Quase 10 anos de atuação dentro da Santa Casa, transportando essas crianças para um mundo de faz de conta, para um mundo de histórias e provocando principalmente uma humanização não só do paciente, mas sim do ambiente, né? O tempo inteiro o contador de história, quando atua, transforma o ambiente, né? Todo mundo sabe, através do seu avental colorido, através do seu modo de atuar, você tem uma transformação do ambiente. E eu quero até super agradecer aqui, como eu falei, as 3 gestões, né? Todo o processo de continuidade, porque a Santa Casa foi um dos primeiros hospitais a olhar para o nosso trabalho e nos apoiar numa pesquisa que levou 2 anos, um trabalho de conclusão de mestrado, da doutora Cláudia Mussa, e ali a gente pôde perceber exatamente a inferência que a gente faz, ou a diferença que a gente faz nesse processo. Quer dizer, foi uma pesquisa que mostrou que a criança se alimenta melhor, que a criança se envolve melhor, que ela... até o processo da aderência do medicamento. Então, quer dizer, ela perde medo, ela circula, ela entende e ela aproveita, né, todas as possibilidades ali que a história, a própria narrativa está levando ela para esse mundo do vamos melhorar, né? Eu acho que cada história colocada, ela tem esse sentido também, que a família reflita, que a criança reflita, que não seja somente uma brincadeira ou uma ação de entretenimento, mas que ali a gente passe conhecimento também. E o cuidador reflete, né? A equipe multiprofissional como um todo reflete, não só... Então, acho que essa ação, ela é extremamente importante. A gente tem o projeto Arte Despertar, que traz música para as enfermarias. Hoje eles visitam a terapia intensiva, vão tocar na terapia intensiva para as crianças internadas, uma parte das crianças sedadas, mas ali a gente tem mães acompanhando e a gente percebe ali uma mudança de ambiente quando esse grupo atua também, né?
Na maternidade, uma coisa importante é a visita dos irmãos. Então, a gente, na verdade, quando a família solicita, a gente propicia um momento em que o irmão mais velho vai visitar o bebê prematuro que está internado e fica, às vezes, 2 meses, 3 meses internado. Então, às vezes, uma criança de 5 anos, ela entra dentro da neonatologia para ver o seu irmão e, principalmente, para começar a preparar a recepção desse irmão. Isso é acompanhado pela equipe médica, por um psicólogo, e depois há um momento em que se fecha com essa criança numa sala, junto com os pais, e conversa o que ela sentiu e pede, às vezes, para ela desenhar o que ela sentiu, e é bem interessante esse trabalho de sensibilização. Ele não é um trabalho grande, mas ele é um trabalho que vai acontecendo de maneira pontual sempre que há necessidade, principalmente para estabelecer o vínculo desse prematuro com essa família. Outros projetos aí de humanização que a gente tem, como Saúde Começa em Casa, que na verdade são palestras para as mães dessas crianças sobre saúde. Saúde Criança, que é um projeto que está começando agora, que na verdade tem um olhar sobre o pós-alta da criança com necessidade. Isso é muito importante. Um projeto muito marcante que hoje não está atuando mais, infelizmente, é o Pet Smile, que na verdade durante anos diferença, né? Faz a diferença. Como fazia a diferença esses animais dentro da enfermaria de pediatria? Dentro da enfermaria de pediatria, esses animais visitavam as crianças e transformavam completamente o ambiente. Então, algumas pessoas, às vezes, até toda visita a gente tinha pais ou acompanhantes surpresos, como um cachorro aqui dentro, um cachorro aqui dentro. E de repente a gente tinha aquela criança triste, no isolamento, pedindo autorização para que o cachorro entrasse dentro do isolamento, e é lógico que a gente falava, pelo amor de Deus, vai lá e leva esse cachorro para essa criança ver, e só de ver o sorriso dessas crianças era extremamente importante. Bom, e aí a gente tem coisas pontuais, né, como por exemplo festas de Dia da Criança, que trazem alegria para o hospital, mobilizam o hospital como um todo, festa de Natal com distribuição de presente, aqui na verdade é um exemplo da festa da Associação Rotary São Paulo, com o Papai Noel chegando em cima de um carro de bombeiro, e essa grande festa assistindo um teatro de marionete, com os pacientes internados e ambulatorial. Isso envolve todos, né? Envolve a Santa Casa, porque este espaço que a gente está aqui é o estacionamento da pediatria. Então, na verdade, causa ali uma mobilização grande. Já é o 3º ano que essa festa acontece e, na verdade, o ano passado a gente teve o goleiro de São Paulo, Rogério Ceni, então imagina o tumulto que não foi na Santa Casa. E esse ano a gente não teve nenhum famoso na festa, mas a gente dá para ver que as crianças se divertiram bastante e a mobilização é bastante grande para trazer as crianças internadas e para, na verdade, vir as crianças ambulatoriais. Uma outra ação importante é a Associação Paulista de Medicina, numa parceria chamada Santa Casinha, traz aí, na verdade, essa festa, e essa revoada de balões é uma outra coisa que chama bastante atenção, e na verdade, pós-Natal e pós-Dia das Crianças. Então, é um grupo que também traz uma parceria bastante importante e traz um momento de dia todo, de brincadeiras, de palhaços, de distribuição de brinquedos, que termina e culmina com essa revoada de bexigas, tá? Só para citar uma campanha que é o Cupom é Vida, é uma campanha da Santa Casa, que todo mundo pode entrar no site da Santa Casa e se informar sobre isso, sobre doação da nota fiscal paulistana, que tem como objetivo a construção do primeiro hospice, o primeiro local de cuidados paliativos para crianças no Brasil, que já está sendo construído neste momento. Esse é um projeto extraordinário. Eu acho que a Santa Casa de Misericórdia, as Santas Casas de Misericórdia, de fato, empreendem projetos para sua própria autossustentabilidade. E esse é um dos projetos que, de fato, vai fazer a diferença na vida da família, eu diria, e dos próprios profissionais. Né? Não daria para falar sobre esse projeto aqui, mas é um projeto volta bem depois para falar, a hora que ele estiver dentro do processo, a gente volta para explicar todinho o processo. Ok, será um prazer. E eu quero agradecer principalmente a essas siglas que são os pacientes, e são todos os pacientes que fazem, na verdade, o motivo pelo qual a gente estuda, pelo qual a gente acorda todo dia e por qual a gente vai dormir tarde todo dia e por qual a gente trabalha todo dia, para oferecer cuidados técnicos e para oferecer um cuidado humanizado. Agradecer toda a alta diretoria da Santa Casa, a provedoria da Santa Casa, na figura do Dr. Calil Rocha Abdala, nosso provedor, nosso superintendente Antônio Carlos Forte, enfim, toda a alta diretoria oferecendo condições para que a gente faça uma assistência
a saúde ética e humana o tempo inteiro, propiciando, na verdade, uma assistência de qualidade para esses pacientes. Então, na verdade, por exemplo, o LGBS é um paciente conhecido por todos os projetos de humanização, é esse paciente que está há 12 anos lá e que mobilizou, inclusive, o próprio Neymar a ir visitá-lo, depois o Edmo da Portuguesa, com todo o grupo, foi lá visitar junto com o técnico da Portuguesa, que, na verdade, são uma mobilização para tentar acolher e transformar o ambiente dessas crianças cada vez melhor. E agradecer hoje quem cuida efetivamente desse grupo de humanização dentro da pediatria, coordenado pela doutora Wilze, que é a coordenadora do núcleo de humanização, é o Armelindo e a Eliane, que são, na verdade, os chefes de enfermagem que estão à frente disso. Muito bom. Gente, nós estamos terminando o nosso programa, mas eu quero ainda ressaltar uma última coisa. Santa Casa de Misericórdia de São Paulo foi a primeira a levantar a bandeira sobre a medicina da adolescência no nosso país. A equipe da doutora Verônica Coates, né, são pessoas extremamente preocupadas e então vale aí também esse diferencial. A adolescência precisa de apoio, precisa de atenção. A adolescência está clamando por isso. Eu acho que vale a pena a gente pensar em espaços mais confortáveis, agradáveis de conhecimento para a adolescência. Doutor Rogério, eu quero super agradecer. Esse programa, ele é em prol das boas práticas de humanização. Toda vez que a própria Santa Casa perceber que tem tema, que tem assunto, que dá para a gente falar, que a gente leva como exemplo para os outros, né, para quem está nos assistindo, isso vai ser bom para todo mundo. Então, o espaço está aberto, né, para a gente trocar mais ideias. Valdir, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui trazendo um pouco da nossa experiência e principalmente aprendendo com vocês. Pessoal, esse foi o nosso programa 4955. Boas notícias, informação, mande para o nosso 0800 888 1212 ou pergunta@conexãomedica.com.br. Até o nosso próximo programa. Muito obrigado.